Ela nunca imaginou que o vendedor simples de maçãs do amor, aquele homem de sorriso tímido e passado misterioso, carregava uma verdade capaz de destruir tudo que estavam construindo juntos. E o mais impressionante? Antes mesmo de descobrir quem ele realmente era, ela e a filha já o tinham deixado entrar e transformado a vida delas. Mas o destino não perdoa segredos. No dia em que sua mãe completaria 75 anos, bem na frente de toda a família, a verdade explodiu como uma bomba. Ele não era pobre, não era simples, e muito menos alguém comum. Era um milionário fugindo de uma traição devastadora e de uma ex-noiva disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo de volta. O que aconteceu depois partiu o coração dela, e talvez parta o seu também. Mas o que poucos sabem é que, depois da dor, veio algo ainda mais surpreendente. Algo que ninguém na festa poderia imaginar. Porque, quando tudo parecia perdido, ele fez um gesto tão sincero, tão inesperado, que mudou completamente o rumo dessa história. E agora eu te pergunto, você acreditaria em um homem assim? Você daria uma segunda chance a alguém que escondeu tanto, mas amou ainda mais? Se prepara, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Amanhã em São Paulo amanhecia cinzenta quando Arthur Salgado recebeu o e-mail que mudaria sua vida. O documento anexado trazia provas detalhadas do plano de Renata, sua noiva, para desviar metade da fortuna construída ao longo de anos. Ele leu cada linha em silêncio, o rosto perdendo a cor enquanto a traição se desenrolava diante dos seus olhos. As palavras pareciam gritar. A confiança se desmanchava como fumaça. No luxuoso apartamento com vista para a Avenida Paulista, Arthur questionava tudo o que havia vivido. As memórias do noivado, das viagens, dos sorrisos, tudo agora parecia calculado. Um teatro cruel. Lágrimas contidas ameaçavam cair, mas ele respirou fundo, tentando manter a compostura. O peso da decepção apertava seu peito. A cidade vibrava lá fora, indiferente ao seu desespero. Renata, ainda vestida com o roupão de seda do hotel onde passavam os preparativos do casamento, entrou na sala sorrindo. Mas o sorriso murchou ao ver a expressão dele. Arthur perguntou calmamente se ela tinha algo a dizer. Ela hesitou por um segundo. E naquele segundo, ele percebeu a verdade. O silêncio dela confirmou tudo sem precisar de palavras. O mundo de Arthur desabou. O confronto foi frio, direto e doloroso. Renata tentou negar. Depois tentou transformar tudo em um mal-entendido. E, por fim, tentou negociar. Arthur não disse mais nada. Apenas retirou a aliança, colocou sobre a mesa e caminhou até a porta. Os olhos dela se arregalaram, mas ele não olhou para trás. O casamento estava cancelado. O amor morto. O futuro arrancado à força. Com o coração rasgado, Arthur acionou seus advogados e uma equipe de confiança. Descobriram que Renata agia com um comparsa dentro da empresa, preparando um golpe silencioso. Arthur sentiu-se tolo por não perceber antes, mas agora estava claro. Ele havia sido escolhido como presa. O golpe estava pronto, mas ele havia escapado por segundos. A notícia do cancelamento correu rápido pelos corredores da World Tech Brasil. Funcionários cochichavam, jornais tentavam contato, especulações surgiam. Arthur desligou tudo, incapaz de encarar as manchetes que certamente surgiriam. Ele precisava desaparecer antes que a imprensa o devorasse. Sua vida pública nunca havia sido tão sufocante quanto naquele dia. No estacionamento subterrâneo, Arthur entrou em seu carro e respirou fundo. Olhou uma última vez para a cidade onde tinha tudo, e onde agora já não tinha nada. Estava cansado do peso dos holofotes, dos interesses, das máscaras ao redor. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de sumir sem deixar rastro. Era hora de começar do zero. Sem avisar a ninguém além de seu advogado mais leal, Arthur pegou a estrada rumo ao sul. O som do motor preenchia o silêncio pesado enquanto ele deixava São Paulo para trás. A cada quilômetro percorrido, era como se parte da dor ficasse pelo caminho. Ele não sabia exatamente para onde ia, apenas sabia que precisava ir, longe de tudo. Durante a viagem, Arthur imaginou o que faria com sua vida agora. Pensou em vender a empresa, em desaparecer definitivamente, em tentar ser alguém normal pela primeira vez. A falta de respostas o atormentava. No entanto, havia algo libertador em não ter um plano. Pela primeira vez, ele não precisava obedecer a compromissos, reuniões ou protocolos. Quando viu a placa Bem-vindo a Curitiba, algo dentro dele se acalmou. O frio da cidade combinava com o que sentia por dentro, mas a tranquilidade das ruas parecia oferecer um novo começo. Arthur estacionou o carro.
respirou o ar gelado e decidiu ali mesmo. Naquele lugar, ele renasceria. Não como bilionário, mas como Arthur, apenas Arthur. Arthur encontrou um pequeno quarto para alugar no bairro Mercês. A dona da casa era simpática e não fez perguntas. Ele agradeceu mentalmente. Não estava pronto para explicar nada da sua vida anterior. As paredes simples e o cheiro de madeira velha transmitiam uma paz que ele não sabia que precisava. Pela primeira vez em dias, dormiu sem pesadelos. No café da manhã, caminhou pelas ruas frias e silenciosas de Curitiba. Observou feirantes, trabalhadores e famílias passando apressados. Ninguém o reconhecia. Ninguém esperava dele um gesto, uma decisão ou uma postura exemplar. Era um anonimato precioso, quase sagrado. Ele se sentia invisível. E pela primeira vez, isso era bom. Arthur viu um carrinho antigo de maçãs do amor à venda em uma esquina. O vendedor, um senhor de cabelos brancos, explicou que já não tinha forças para puxá-lo. Arthur sentiu um impulso inesperado. Talvez aquilo pudesse ser um recomeço. Comprou o carrinho, aprendeu rapidamente a receita básica e decidiu arriscar. Era simples, barato e honesto. Ele levou o carrinho até a Praça Osório, onde muitas pessoas circulavam durante o dia. Escolheu um canto discreto e montou sua pequena estação de trabalho. O cheiro doce do açúcar derretido atraiu alguns olhares curiosos. O bilionário habituado a apresentações empresariais agora tentava vender algo tão simples quanto maçãs caramelizadas. Era estranho e libertador. Os primeiros dias foram difíceis. Arthur queimou algumas maçãs, errou no ponto do caramelo e atrapalhou-se com o troco. As pessoas passavam sem olhar. Ele sentia-se ridículo, mas também determinado. Era um aprendizado novo e dolorosamente humilde. Ele se permitiu fracassar, algo que jamais teria feito em sua vida antiga. Nas noites frias, Arthur voltava para o quartinho no Mercês e pesquisava receitas melhores e técnicas de venda. Anotava tudo em um caderno simples. Era quase terapêutico reinventar-se daquela maneira. Ele percebia que precisava reconstruir não apenas sua vida, mas sua identidade. E isso começava com cada maçã que produzia. Certo dia, decidiu usar um ingrediente adicional: um toque de canela. O aroma subiu no ar e atraiu um casal que passava. Eles elogiaram o sabor, e Arthur sentiu um lampejo de orgulho que há muito não experimentava. Vender uma única maçã significava mais do que qualquer negociação milionária que já fizera. Aquilo era dele. Simples e verdadeiro. Aos poucos, ele aprendeu a observar os clientes, a sorrir, a conversar. Coisas que antes fazia mecanicamente agora ganhavam propósito. Ele começava a sentir que talvez aquela vida simples fosse uma cura. Mas o destino tinha planos maiores, e estava prestes a cruzar seu caminho com alguém que mudaria tudo novamente. Uma tarde, enquanto organizava seu carrinho com cuidado, ouviu passos pequenos e acelerados. Antes que pudesse reagir, uma voz infantil surgiu do nada. "Moço, por que sua maçã tá tão grudenta?" Ele virou-se e encontrou uma garotinha de olhos atentos, expressão crítica e mãos na cintura. Era Mila, e ela estava prestes a virar seu mundo do avesso. Naquele instante, enquanto encarava os olhos curiosos da menina, Arthur não fazia ideia de que estava diante da primeira pessoa que o salvaria sem nem perceber. A vida simples que ele imaginava construir estava prestes a se transformar em algo muito maior. A tarde caía devagar sobre a Praça Osório, quando Arthur se concentrava em ajustar o caramelo da próxima leva de maçãs. O cheiro doce se espalhava pelo ar frio, criando uma pequena nuvem perfumada ao redor do carrinho. Ele imaginava se algum cliente se interessaria naquele dia lento quando ouviu passos miúdos se aproximando. Ao levantar o olhar, viu uma menininha observando as maçãs com um olhar crítico e curioso. Era como se ela analisasse cada detalhe daquele produto improvisado. Mila aproximou-se com a confiança de quem realmente entende do que está falando. Ela inclinou a cabeça, avaliando a cor, o brilho e até a forma como a maçã girava no palito. Sem cerimônias, anunciou que a maçã estava grudenta demais. O comentário pegou Arthur completamente desprevenido, mas ele soltou uma risada curta. A sinceridade infantil tinha um efeito inesperado sobre ele. Era como se aquela pequena voz trouxesse um pedaço de vida para dentro dele. A menina continuou a falar, explicando que as maçãs do amor perfeitas precisavam ser brilhantes tipo espelho e que a cobertura não podia ficar escorrendo. Ela gesticulava tanto que quase parecia uma pequena instrutora gastronômica. Arthur, encantado e divertido, decidiu seguir as sugestões. Ajustou o ponto do caramelo, enquanto ela observava atentamente. A cada movimento dele, Mila tinha um comentário pronto, sempre sincero e espontâneo.
Quando finalmente entregou uma maçã aprimorada, Mila a recebeu com uma expressão séria. Apertou, cheirou, girou e deu uma mordida cuidadosa. Depois de alguns segundos dramáticos, abriu um sorriso enorme e declarou que aquela merecia nota 9. Porque não existe 10, moço. Sempre dá para melhorar. Arthur riu com sinceridade, encantado com a atitude da menina. Era a primeira vez em muito tempo que ele sentia a alegria genuína. Mila então começou a formular ideias para atrair mais clientes. Disse que ele deveria sorrir mais, chamar as pessoas e talvez até decorar o carrinho com fitinhas coloridas. Explicou que glitter resolvia tudo, desde tristeza até falta de clientes. Arthur fingiu anotar todas as sugestões, mesmo rindo por dentro. Havia algo especial naquela criança, uma luz que o aquecia mesmo no frio curitibano. Antes de ir embora, Mila virou-se e avisou que voltaria no dia seguinte, para conferir se ele tinha melhorado. A forma como ela falava fazia parecer que ela era uma especialista, e Arthur gostou daquela energia. Por um instante, ele percebeu que estava sorrindo sozinho, segurando uma maçã recém-mergulhada que ainda esfumaçava. A praça já não parecia tão vazia quanto antes. Quando Mila desapareceu entre as pessoas, Arthur sentiu um silêncio diferente. Quase bom. A menina havia deixado algo no ar, como se tivesse acendido uma pequena chama dentro dele. Era um sentimento leve, inesperado, mas muito bem-vindo. Ele mal podia esperar para tentar acertar o ponto perfeito do caramelo para impressioná-la no dia seguinte. De alguma forma, ela havia se tornado seu primeiro objetivo real desde que fugira de São Paulo. Enquanto guardava o carrinho ao final do dia, Arthur sentia uma energia renovada. Não era apenas sobre vender maçãs. Era sobre se permitir viver algo novo, simples e honesto. E Mila havia sido a faísca para isso. Ele caminhou até o Mercês com passos mais leves do que nas semanas anteriores. O frio não incomodava tanto, e até o vento parecia mais gentil naquela noite. Ao deitar na cama pequena e acolhedora, ele pensou na sinceridade da menina e no quanto ela o havia feito rir. Adoçou os pensamentos com a lembrança do sorriso dela. Percebeu que estava ansioso para o dia seguinte, para reencontrá-la e ouvir novas críticas culinárias. Era uma sensação que não sentia há anos. Expectativa. Talvez pela primeira vez desde o fim do noivado, ele estivesse pronto para ser alguém melhor, mesmo que não soubesse ainda para quem. Na manhã seguinte, Arthur já estava na Praça Osório antes mesmo dos primeiros clientes aparecerem. Ele aquecia o caramelo com atenção dobrada, determinado a melhorar a nota de Mila. Observava as pessoas caminhando apressadas para o trabalho quando viu Mila correndo em sua direção, sorridente e animada. Mas ela não estava sozinha. Alguns metros atrás vinha uma mulher de postura firme e olhar atento. Era Isabela, e mesmo de longe já transmitia uma aura de proteção. Mila chegou primeiro, já fazendo perguntas sobre o ponto do caramelo e inspecionando o ambiente como se fosse a gerente do carrinho. Arthur sorriu e a cumprimentou, agradecido pela luz que ela trazia. Quando Isabela se aproximou, no entanto, o clima mudou. O olhar dela percorreu Arthur com desconfiança silenciosa, avaliando cada detalhe como uma mãe que precisa garantir segurança acima de tudo. Ele sentiu o impacto daquele olhar direto. Isabela pediu desculpas pela correria da filha e pagou pela maçã antes mesmo de Mila terminar de falar. Seu tom era educado, mas carregado de reservas. Era evidente que ela não confiava nele. Arthur tentou ser gentil, mas percebeu que qualquer movimento parecia deixá-la ainda mais alerta. Era como se ela estivesse pronta para defender a filha de qualquer ameaça, mesmo que viesse de um simples vendedor de maçãs do amor. Enquanto Mila se deliciava com a maçã melhorada, Isabela cruzou os braços e observou a interação. Arthur sentiu o peso daquele julgamento silencioso, mas entendeu. Era impossível para ela saber quem ele realmente era. E talvez fosse melhor assim. Ele se apresentou como Arthur, apenas Arthur, e explicou que estava começando naquele trabalho. Sua voz era calma, e ele escolheu palavras simples. Não queria assustá-la. Isabela continuou observando, como se tentasse encontrar falhas invisíveis. Havia cansaço em seu rosto, marcas de noites mal dormidas e dias longos na floricultura. Arthur reconheceu aquele tipo de exaustão, a de quem carrega o mundo nos ombros sozinha. Por um instante, ele sentiu empatia profunda. Quis dizer que ela não precisava se preocupar, mas não tinha esse direito. Ela não o conhecia, e ele, pior ainda, escondia quem realmente era. Mila falava sem parar, contando que havia dado nota 9 para a maçã do dia anterior e que esperava pelo menos 9,5 hoje. Isabela revirou os olhos com carinho, tentando conter a empolgação da filha.
Arthur riu, encantado com a sinceridade de ambas. Era impossível não perceber a força do vínculo entre mãe e filha. Era lindo, puro e real, de um jeito que ele não via desde a morte dos pais. Antes de irem embora, Isabela agradeceu novamente, mas seu tom ainda era cauteloso. Mila se despediu com um aceno animado, prometendo voltar para conferir a evolução das maçãs. Arthur sorriu, mas seu coração estava dividido entre leveza e inquietação. Ele queria causar uma boa impressão em Isabela, mas sabia que seu passado escondido poderia destruir tudo. Quando elas se afastaram, Arthur ficou olhando até sumirem na multidão que atravessava a praça. Ele percebeu que havia algo especial naquela dupla, algo que ele não conseguia explicar. A frieza de Isabela contrastava com a doçura de Mila, criando uma combinação que mexia com ele de forma inesperada. Era como se aquele encontro tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que existia. O resto do dia passou devagar. Arthur tentava se concentrar nas vendas, mas o olhar de Isabela permanecia em sua mente. Ele se perguntava quem ela era, o que havia enfrentado e por que parecia tão cansada e ao mesmo tempo tão forte. Sentiu vontade de conhecê-la melhor, mas também medo. A vida dele era um castelo de cartas prestes a cair se alguém soprasse mais forte. À noite, ao fechar o carrinho, Arthur percebeu que algo dentro dele havia despertado. Não era apenas simpatia ou curiosidade. Era um desejo profundo de fazer parte daquele mundo simples, daquela vida real que ele havia visto nos olhos de Isabela e Mila. E, pela primeira vez desde que fugira de São Paulo, ele desejou ser alguém digno de confiança. Alguém que talvez um dia pudesse merecer estar perto delas. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Arthur. Todas as tardes, pouco depois da saída da escola, Mila aparecia correndo pela Praça Osório como se estivesse indo encontrar um velho amigo. Ela chegava animada, já fazendo perguntas sobre o ponto do caramelo e inspecionando o carrinho com a seriedade de uma pequena especialista culinária. Arthur começava a perceber que esperava por ela. O brilho nos olhos da menina aquecia algo dentro dele que andava adormecido. A relação entre os dois se desenvolvia de forma leve e espontânea. Mila ria das tentativas desajeitadas de Arthur de conquistar clientes e sugeria frases divertidas para chamar a atenção. Ele seguia algumas e falhava em outras, mas sempre aprendia algo novo com a menina. A praça, antes silenciosa e fria, agora parecia um lugar acolhedor, quase familiar. O ar doce da calda quente se misturava ao riso espontâneo da garota. Era impossível não se sentir bem ali. Isabela, por sua vez, continuava observando de longe. Enquanto entregava arranjos de flores pelos arredores da praça, mantinha os olhos atentos na filha. Ela não se aproximava sempre, mas vigiava com a cautela de quem já confiou nas pessoas e se feriu. Arthur sentia o olhar dela mesmo sem encará-la diretamente. Havia respeito em sua postura, mas também um pedido silencioso para que ele não ultrapassasse limites. Com o passar dos dias, Arthur começou a perceber que as vendas realmente melhoravam quando Mila estava por perto. A menina dizia que era porque ele sorria mais, e no fundo, ela tinha razão. Ele já não parecia o homem quebrado que havia chegado a Curitiba semanas antes. As pequenas conversas com Mila tinham se tornado um ponto alto de sua rotina. Um sopro de vida real em meio a memórias dolorosas. Em uma tarde especialmente fria, Mila chegou reclamando que seus dedos estavam congelando e que todo vendedor deveria ter chocolate quente para clientes importantes. Arthur riu e explicou que ainda não estava tão profissional assim, mas prometeu improvisar algo. A menina soprou as mãos geladas e ficou ao lado dele, ouvindo atentamente cada etapa da preparação das maçãs. Era como se estivesse participando de um ritual secreto. No fundo, Arthur sabia que aquela conexão era perigosa. Não por Mila, mas porque ele ainda carregava uma identidade oculta. A figura de bilionário traído e fugitivo não combinava com aquele carrinho de maçãs improvisado. Ainda assim, ele deixava aquele momento acontecer, como quem segura um fiapo de felicidade depois de semanas de escuridão. E, de algum modo, isso o fortalecia para encarar cada novo dia. As conversas entre eles eram simples, mas significativas. Mila falava da escola, dos amigos, das flores da mãe e das histórias que inventava no caminho. Arthur ouvia, perguntava, ria e aprendia. Era fácil conversar com ela, talvez porque a criança não exigia nada além de verdade. Na presença dela, ele se permitia ser apenas Arthur, e isso era libertador. Era como se pudesse respirar de novo. Às vezes, Isabela se aproximava e pedia para Mila não incomodar, mas a menina insistia que estava ajudando o amigo. Arthur sempre respondia com gentileza, garantindo que não era incômodo algum. Isabela permanecia cordial, porém distante.
Ele percebia que qualquer passo em falso poderia afastá-la. Ao mesmo tempo, algo no olhar dela começava a suavizar, mesmo que discretamente. No final de cada tarde, quando Mila se despedida com um aceno animado, Arthur sentia a praça ficar mais vazia. O silêncio retornava, mas já não parecia tão frio. Era como se cada pequena conversa tivesse preenchido o espaço com algo mais leve. Ele empurrava o carrinho até o Mercedes pensando nas histórias que Mila contaria no dia seguinte. Era uma nova forma de esperança, sutil e poderosa. Arthur percebeu quase sem querer que aquela praça, aquela menina e até aquela mãe desconfiada estavam se tornando parte de sua reconstrução. O homem que havia fugido de São Paulo não era o mesmo que agora sorria diante de uma criança exigente. A vida simples estava curando feridas profundas. E, embora ainda não soubesse, aquele era apenas o começo de uma mudança muito maior. Naquela manhã, a praça estava mais movimentada que o normal, e Arthur já preparava cauda extra para não correr o risco de faltar. Ele estava acostumado à chegada animada de Mila, mas naquele dia ela apareceu correndo, segurando o casaco com força. A menina pediu que Arthur a olhasse por alguns minutos, porque a mãe precisava resolver uma emergência rapidinha. Ele aceitou imediatamente, sentindo uma estranha alegria com a confiança. Era um gesto pequeno, mas significativo. Enquanto Isabela corria para a floricultura, Mila ficou ao lado do carrinho descrevendo com entusiasmo os tipos de flores que a mãe vendia. Ela explicava o significado de cada uma como se tivesse décadas de experiência. Arthur ouvia tudo com interesse verdadeiro. A criança fazia o mundo parecer mais simples, mais bonito, mais possível. Aquela conversa transformou a manhã comum em algo caloroso. Ele não percebia, mas estava começando a fazer parte daquela família sem ser convidado. Quando Isabela retornou, encontrou a filha contando histórias enquanto devorava uma maçã do amor. Ela agradeceu a Arthur, desta vez com menos dureza e mais sinceridade. Havia um cansaço profundo em seu olhar, mas também um alívio silencioso. Ela parecia vulnerável de um jeito que ele não havia visto antes. Talvez por impulso, talvez por gratidão, Isabela o convidou para tomar um café rápido na floricultura durante o intervalo das entregas. Arthur aceitou sem pensar duas vezes. A floricultura em Santa Felicidade era acolhedora, com cheiro de terra úmida, arranjos coloridos e detalhes rústicos que revelavam o toque pessoal de Isabela. Arthur sentiu-se deslocado no início, como se estivesse invadindo um mundo ao qual não pertencia. Mas Mila correu para mostrar cada canto, e isso suavizou tudo. Logo ele estava sentado na pequena cozinha, sentindo o aroma do café recém-passado e observando Isabela com um misto de admiração e curiosidade. Isabela preparou o café enquanto contava, em voz baixa, partes de sua história. Revelou que havia sido abandonada pelo pai de Mila ainda grávida, que criara a filha praticamente sozinha e que a floricultura era seu único sustento seguro. Seu tom não era de autopiedade, era de força e sobrevivência. Arthur ouvia atentamente, sentindo um nó na garganta. A coragem dela contrastava com as mentiras que ele carregava, e isso o envergonhava. Em alguns momentos, Isabela desviava o olhar, como se temesse mostrar demais. Arthur respeitou seu espaço, mas cada palavra dela o aproximava mais daquele universo real, simples e honesto. Mila, como sempre, era o ponto de luz ao redor, trazendo leveza às conversas com sua felicidade natural. A combinação das duas era arrebatadora. Arthur se viu desejando permanecer ali por mais tempo. Era um sentimento perigoso e inevitável. O café se estendeu mais do que ambos esperavam. Eles falaram sobre trabalho, rotina, dificuldades e coisas pequenas do dia a dia. Pela primeira vez, Isabela riu de algo que Arthur disse. Foi uma risada curta, quase tímida, mas suficiente para acender algo dentro dele. Aquele som parecia raro, precioso, e Arthur soube naquele instante que faria qualquer coisa para ouvi-lo novamente. Era um tipo de conexão que ele não planejava, mas que agora desejava profundamente. Quando chegou a hora de Arthur voltar ao carrinho, Isabela o acompanhou até a porta. Havia algo diferente no olhar dela. Não era confiança plena, mas era o começo dela. Ele sentiu isso como um presente. Antes de ir embora, Isabela agradeceu novamente por ter cuidado de Mila. A forma como disse aquilo, com a voz leve e sincera, mexeu com ele mais do que deveria. Ele deixou a floricultura com o coração acelerado, sem entender completamente o porquê. De volta à praça, Arthur percebeu que tudo parecia mais vivo. Mesmo o frio típico de Curitiba parecia mais suave. Ele reconheceu que estava começando a sentir algo que não deveria. Algo que tornava sua mentira cada vez mais pesada. O homem simples que Isabela viu ali não era real. Mas, ao mesmo tempo,
era a versão mais verdadeira que ele já havia sido. Essa contradição o rasgava por dentro, mas também o motivava a continuar. Enquanto preparava a próxima leva de maçãs, Arthur percebeu algo definitivo. A vida que ele tanto buscava esquecer em São Paulo estava ficando para trás. E sem perceber, ele estava construindo outra, feita de pequenas conversas, gestos gentis e sorrisos que o afetavam profundamente. Ele não sabia aonde aquilo o levaria, mas tinha certeza de que Isabela e Mila já eram parte essencial dessa nova história. Arthur passou a frequentar a floricultura com naturalidade, ajudando nas entregas e aprendendo o funcionamento da rotina de Isabela. Ele carregava caixas, separava flores, dirigia pela região e até ajudava a organizar arranjos simples. Isabela observava tudo com um leve estranhamento, como se ainda não entendesse por que aquele vendedor de maçãs se esforçava tanto. Mas sua expressão sempre suavizava quando via a paciência e o cuidado de Arthur com Mila. Ele havia se tornado uma presença constante e, de certa forma, necessária. Mila, por sua vez, comemorava cada visita dele como se fosse uma festa. Ela o apelidou de Urso Florista, alegando que ele parecia forte, mas tinha o coração mole. Arthur riu do apelido, mas começou a gostar dele. Era uma forma carinhosa de dizer que ele já fazia parte daquele pequeno universo. E, no fundo, era isso que ele sentia: pertencimento. Algo que não experimentava desde antes de sua vida desmoronar em São Paulo. Em uma tarde de sol fraco, Isabela se surpreendeu ao vê-lo surgindo com um carrinho improvisado cheio de vasos para serem entregues. Ela não havia pedido daquela vez. Ele simplesmente apareceu, dizendo que tinha o dia livre e que achou que poderia ajudar. A surpresa dela foi evidente, seguida de um agradecimento tímido. Era como se aquela gentileza a desarmasse um pouco mais a cada dia. Arthur percebia isso, mesmo que ela tentasse esconder. No trajeto das entregas, eles conversavam sobre tudo e nada. Isabela contava histórias pequenas, de clientes antigos, de épocas de crise, de como construir a floricultura tijolo por tijolo. Arthur escutava com admiração profunda. Não era o tipo de história que envolvia glamour ou riqueza, mas sim coragem e persistência. A verdade de Isabela o tocava de um jeito que nenhum luxo jamais havia tocado. Ele a enxergava como uma mulher extraordinária. A presença de Dona Estela em Campo Largo completava o cenário. Sempre que Arthur aparecia, ela o recebia como se ele fosse um neto perdido. Fazia piadas, cutucava Isabela discretamente e enchia a mesa com quitutes caseiros. Havia uma leveza na casa dela que lembrava Arthur de um tempo que ele achou que nunca mais teria. Aquele ambiente familiar começava a curar feridas profundas dentro dele. Era uma sensação que não sabia como lidar. Com o tempo, Isabela passou a confiar pequenas tarefas a Arthur. Pediu que buscasse suprimentos, revisasse notas, organizasse entregas. Ele fazia tudo com dedicação, mesmo não sendo seu trabalho verdadeiro. Cada gesto seu parecia dizer silenciosamente: "Pode contar comigo." E aquilo mexia com Isabela mais do que ela queria admitir. Afinal, ela tinha construído uma vida inteira baseada em independência absoluta. Em várias ocasiões, Arthur pegava Isabela olhando para ele quando ela achava que ele não estava prestando atenção. Havia uma mistura de curiosidade e cautela no rosto dela. Ele também a observava discretamente, tentando decifrar as barreiras que ela carregava. Sabia que havia dor ali. Sabia que havia medo. E sabia, sobretudo, que estava começando a sentir algo que tornava aquela mentira de identidade ainda mais pesada. Mila era o ponto de ligação dos dois. A menina puxava Arthur para dentro deste mundo e puxava Isabela para mais perto dele. Ela comentava sobre como ele ficava mais bonito quando sorria e como a mamãe também sorria mais quando ele estava por perto. Isabela fingia não ouvir, mas seus olhos entregavam o impacto daquelas palavras. A criança enxergava algo que os adultos tentavam esconder. Em um entardecer especialmente bonito, Isabela ofereceu um café a Arthur no final do expediente. Ele aceitou sem hesitar. Os dois ficaram conversando na frente da floricultura quando Mila apareceu com um desenho. Os três juntos, de mãos dadas. A imagem fez os dois congelarem por um instante. Era apenas um desenho infantil, mas dizia muito mais do que qualquer conversa. Arthur guardou aquele momento no coração. Ao se despedirem, Isabela agradeceu novamente, mas dessa vez sua voz soou diferente. Mais suave, mais sincera, quase íntima. Arthur caminhou de volta à Praça Osório sentindo algo crescer dentro dele com força. Era afeto, era admiração, era amor nascendo devagar, silencioso, mas firme.
E enquanto o vento frio de Curitiba batia em seu rosto, ele percebeu que estava perdidamente envolvido naquela família que nem sabia que precisava dele. A manhã em Campo Largo estava fresca, quando Isabela e Mila chegaram à chácara de Dona Estela para o almoço de domingo. Arthur havia sido convidado também, algo que o surpreendeu profundamente. Ele chegou com um arranjo simples que havia ajudado Isabela a montar, e Dona Estela o recebeu com um sorriso largo e uma cutucada no ombro. Era como se ele já fosse parte da família, mesmo sem entender como isso havia acontecido tão rápido. Durante o almoço, Dona Estela observava Isabela e Arthur com um olhar atento. Os dois conversavam de maneira natural, riam das travessuras de Mila e se ajudavam a servir a mesa. Havia uma harmonia ali que ninguém ousava admitir. Era como se a casa absorvesse aquela nova dinâmica, acolhendo-os todos. Dona Estela, no entanto, guardava um plano silencioso, algo que acreditava ser necessário para a felicidade da filha. Depois da sobremesa, enquanto Mila brincava no quintal, Dona Estela chamou Isabela para conversar em particular. Em poucos minutos, sua voz firme ecoava pela sala, dizendo que queria ver a filha comprometida, feliz e acompanhada de alguém decente antes de completar 75 anos. Não queria mais vê-la sozinha, esgotada e lutando o tempo todo. Suas palavras eram diretas, mas cheias de amor e preocupação real. Isabela tentou argumentar, dizendo que não tinha tempo para relacionamentos e que a vida dela girava em torno da floricultura e de Mila. Mas Dona Estela não recuou. Disse que já tinha até alguns pretendentes em mente caso Isabela não resolvesse sua vida amorosa nas próximas 3 semanas, antes da festa de aniversário. A expressão de Isabela mudou imediatamente. Era pânico puro. Ela sabia que a mãe era plenamente capaz de cumprir aquela ameaça. Enquanto isso, Arthur observava de longe, sem entender completamente o que estava acontecendo. Via a preocupação no rosto de Isabela e sentia um aperto no peito. Algo estava errado. Quando ela voltou para a sala, seus olhos estavam arregalados e sua voz saía em fragmentos incoerentes. Mila notou primeiro e correu para abraçá-la, tentando fazê-la rir. Arthur, impotente, esperou até que Isabela respirasse fundo e tentasse explicar. As palavras saíram em desespero. Isabela contou que a mãe a estava pressionando a arrumar um namorado sério em 3 semanas. Ou seria empurrada para encontros arranjados com homens que ela nem conhecia. Arthur sentiu o corpo gelar. Não pelo ultimato em si, mas pelo impacto que aquilo tinha sobre ela. Ele conhecia essa sensação de ser encurralado, mesmo que em contextos diferentes. E, de repente, algo dentro dele se moveu. Enquanto Isabela caminhava de um lado para outro tentando encontrar uma solução, Arthur a observava com crescente preocupação. Ele queria ajudar. Queria fazer alguma coisa que tirasse aquele peso das costas dela. E quanto mais pensava, mais aquela ideia maluca começava a se formar em sua mente. Algo arriscado, improvável e completamente fora de sua zona de conforto. Mas talvez fosse a única saída. Dona Estela percebeu quando Arthur mergulhou nos próprios pensamentos. Seus olhos brilharam de curiosidade, como se reconhecesse um movimento importante acontecendo ali. Ela não disse nada, mas sorriu de maneira sutil, como se aprovasse silenciosamente qualquer pensamento que estivesse passando pela mente dele. Arthur sentiu esse olhar como um empurrão delicado na direção certa. Quando já estavam prestes a ir embora, Isabela suspirou profundamente e confessou que não sabia o que fazer. Estava cansada, pressionada e com medo de decepcionar a mãe. Arthur respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um salto enorme. E de fato estava. Ele olhou nos olhos dela e disse que talvez houvesse uma solução. Não uma solução comum. Não uma solução fácil. Mas uma solução que poderia funcionar. Naquele instante, antes mesmo de completar a frase, Arthur já sabia o que precisava fazer. Ele apenas não sabia como ela reagiria, mas estava disposto a correr o risco, porque naquele momento, percebeu que queria fazer parte daquela família, mesmo que fosse apenas por um tempo. O ultimato de Dona Estela havia acendido uma chama que ele não poderia mais ignorar. O silêncio pairou entre eles após a sugestão ousada de Arthur. Isabela arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. A ideia era tão absurda quanto desesperadora. Fingirem um noivado por 3 semanas. Ela levou a mão ao peito, tentando entender se ele estava brincando ou se realmente havia perdido o juízo. Mas Arthur mantinha o olhar firme, determinado e, de algum modo, sereno. Era a primeira vez que ele se colocava tão vulnerável diante dela. Isabela deu 2 passos para trás, como se a distância pudesse ajudá-la a raciocinar. Sua mente girava num turbilhão de possibilidades, todas igualmente caóticas. Como ela explicaria isso a Mila?
Como fingiria algo tão íntimo com um homem que mal conhecia? E, acima de tudo, como esconderia da própria mãe um acordo tão louco? Arthur permaneceu em silêncio, respeitando aquele momento de choque. Ele sabia que estava pedindo demais. Mila, que observava tudo de perto, aproximou-se com curiosidade infantil. Perguntou se a mãe e Arthur iam virar noivos de verdade. Isabela quase engasgou, tentando explicar que não, que aquilo não era bem assim. Mas antes que pudesse encontrar uma resposta coerente, Mila bateu palmas entusiasmada. Disse que adorava a ideia e que os dois combinavam. A leveza da menina quebrou parte do peso no ar, trazendo um sorriso involuntário aos lábios de Isabela. A mente de Isabela continuava lutando contra a lógica. Por que Arthur se ofereceria para algo tão complicado? Ele não ganhava nada com isso. Na verdade, só tinha a perder. Mas quando ela o encarou novamente, viu uma sinceridade que a desmontou. Arthur não estava brincando. Ele queria ajudar. E, embora fosse arriscado, era a primeira solução real que aparecia desde o ultimato de Dona Estela. Talvez fosse a única chance de evitar uma sequência interminável de encontros desastrosos. Respirando fundo, Isabela pediu tempo para pensar. Precisava de algumas horas para processar tudo. Arthur concordou, dizendo que não pressionaria e que respeitaria qualquer decisão. No entanto, o olhar dele revelava algo mais profundo. Ele queria estar ao lado dela, mesmo que fosse apenas na mentira. Isabela caminhou até o carro com Mila, sentindo o peso dessa escolha se instalar sobre os ombros. Era uma decisão que mudaria suas vidas. Em casa, Isabela passou a noite em claro. Analisou cada detalhe, conversou com o travesseiro e olhou para o teto como se pudesse encontrar respostas ali. Pensou nos pretendentes estranhos que Dona Estela poderia arranjar. Pensou na humilhação de ser empurrada para encontros forçados. Pensou principalmente na forma como Arthur tratava Mila. Com carinho, respeito e sinceridade. A decisão começou a se formar no silêncio da madrugada. No dia seguinte, ela voltou à floricultura ainda indecisa. Arthur apareceu cedo, como sempre, e esperou pacientemente até que ela se aproximasse. O coração dele batia rápido, temendo a resposta. Isabela respirou fundo, encarou-o e disse que aceitaria. Mas estabeleceu condições. Muitas condições. Ele teria que seguir cada uma delas sem contestar. A expressão de Arthur se iluminou, mesmo sabendo que aquilo seria difícil. Ele aceitou sem hesitar. Na pequena mesa da floricultura, Isabela abriu um caderno florido e começou a escrever as regras do acordo. Nada de beijos espontâneos. Nada de dormir juntos. Nada de demonstrações exageradas em público. Mila não poderia saber. E o noivado terminaria automaticamente após a festa de Dona Estela. Arthur ouviu tudo com atenção, anotando como se fosse um contrato importante. A formalidade da cena arrancou risadas nervosas dos dois. Quando Mila chegou, viu os dois sentados lado a lado com olhares cúmplices. Achou que estavam planejando algo secreto. E estavam mesmo. A menina perguntou se o treinamento de noivos já começaria naquele dia. Isabela arregalou os olhos. Arthur riu baixo. E ali, naquele momento simples, os três formaram um laço diferente, silencioso, mas forte. O plano estava em andamento, e ninguém sabia onde aquilo realmente terminaria. Ao final do dia, Arthur caminhou de volta à Praça Osório com um misto de alívio e nervosismo. Ele havia conseguido uma chance, não apenas de ajudar Isabela, mas de permanecer perto dela e de Mila. Era arriscado, completamente insensato e moralmente questionável. Ainda assim, era o primeiro passo em direção a algo que ele genuinamente desejava: fazer parte daquela vida. Mesmo que por enquanto fosse só uma mentira bonita. Mila levou o novo noivado mais a sério do que qualquer adulto levaria. Na manhã seguinte, apareceu na floricultura com uma prancheta improvisada feita de papelão. Escreveu Treinamento de Casal, Turma 1, em letras coloridas, e convocou Arthur e Isabela para a primeira aula oficial. Os dois tentaram dizer que não havia necessidade de tanto, mas a menina não aceitou desculpas. Se iam fingir, que fingissem direito. Era uma diretora exigente. A primeira lição era simples: olhar nos olhos por mais de 5 segundos sem desviar. Isabela achou aquilo ridículo, mas ao tentar, percebeu que a tarefa era surpreendentemente difícil. O olhar de Arthur era intenso, gentil e cheio de sentimentos que ela não conseguia decifrar. O coração dela acelerou, e foi ela quem desviou primeiro, corando levemente. Mila anotou o resultado na prancheta, dizendo que precisariam treinar mais. A segunda lição envolvia andar de mãos dadas pela floricultura. Arthur tocou a mão de Isabela com cuidado.
quase com medo de ultrapassar algum limite invisível. Ela estranhou o toque no início, mas aos poucos relaxou. Afinal, era apenas um treino, certo? Ainda assim, aquele contato simples despertou algo em ambos. Havia uma química ali que nenhum dos dois tinha coragem de admitir. Mila, claro, percebeu tudo imediatamente. Depois do treinamento, seguiram para a casa de Dona Estela para o jantar de domingo. A chácara estava iluminada com luzes amareladas que deixavam o ambiente aconchegante. Arthur estava nervoso. Era sua primeira noite como noivo, diante da única pessoa que poderia destruir o plano: a própria Dona Estela. Isabela também estava tensa, ajustando o cabelo e repetindo mentalmente que nada daquilo era real. Mas seus olhos denunciavam inquietação. Quando chegaram, Dona Estela os recebeu com um sorriso que misturava entusiasmo e suspeita. Ela abraçou os dois e disse que estava feliz por vê-los juntos. Arthur tentou manter a postura de noivo convincente, mas a voz falhou levemente ao cumprimentá-la. Já Isabela parecia dividida entre manter o teatro e fugir pela porta dos fundos. Mila, por outro lado, assumiu o papel de porta-voz do casal e começou a contar sobre o treinamento. Durante o jantar, Dona Estela fez perguntas afiadas sobre como se conheceram, como perceberam que estavam apaixonados e quais planos tinham para o futuro. Era como se ela estivesse conduzindo uma entrevista minuciosa. Arthur respondeu com naturalidade impressionante, desviando das perguntas mais perigosas e criando pequenas histórias fofas que deixavam todos encantados, inclusive Isabela. Ela tentava não demonstrar, mas algumas respostas mexiam com seu coração. A certa altura, Dona Estela parou e olhou diretamente para Arthur. Perguntou sobre sua vida antes de conhecer Isabela. Era a pergunta que ele mais temia. O silêncio se instalou na mesa. Arthur escolheu suas palavras com cuidado, dizendo apenas que era um homem recomeçando a vida. Alguém que precisava deixar o passado para trás. Era verdade, apenas incompleta. E de alguma forma, essa sinceridade contida convenceu Dona Estela mais do que qualquer mentira elaborada. Mila, sempre atenta, percebeu o desconforto de Arthur e desviou o assunto rapidamente. Começou a falar sobre a festa de 75 anos e como eles deveriam dançar na frente de todo mundo. A menina ria, empolgada, e o clima na mesa se suavizou. Arthur lançou um olhar de gratidão para ela, e Isabela percebeu. Era impossível não notar o carinho genuíno que ele sentia por sua filha. E isso mexia com ela de um jeito que tentava esconder. Quando estavam prestes a ir embora, Dona Estela chamou Arthur de lado. Disse que gostava dele, mas que ainda tinha dúvidas. Não queria ver Isabela sofrer de novo. E ele precisava provar que era homem suficiente para cuidar daquela família. As palavras dela ecoaram fundo dentro de Arthur, despertando uma mistura de culpa e determinação. Ele prometeu, com toda sinceridade, que jamais machucaria Isabela e Mila. E naquele momento acreditou no que dizia. No caminho de volta, o carro estava silencioso. Isabela olhava pela janela, tentando processar as emoções da noite. Arthur dirigia com o coração acelerado, sentindo que, de algum modo, aquela família estava começando a significar tudo para ele. Quando chegaram à floricultura, trocaram um último olhar carregado de sentimentos não ditos. Nada ali parecia mais um simples acordo. A mentira continuava a mesma, mas os sentimentos já eram reais demais para serem ignorados. Os dias seguintes ao jantar em Campo Largo pareciam carregados de uma tensão silenciosa. Arthur estava cada vez mais envolvido com Isabela e Mila, mas seu passado rondava como uma nuvem escura, esperando o momento certo para explodir. Ele tentava aproveitar cada minuto ao lado delas, mas o medo de ser descoberto latejava sob sua pele. Em algumas noites, acordava assustado, com a sensação de que Renata poderia surgir a qualquer momento. A mentira começava a pesar mais do que nunca. Mila, sem perceber a turbulência interna de Arthur, continuava sendo sua luz diária. Ela aparecia com bilhetes desenhados, histórias inventadas e sugestões impossíveis para melhorar as maçãs do amor. A leveza da menina funcionava como um escudo contra seus pensamentos sombrios. Isabela, por sua vez, estava mais aberta, mais próxima, mas continuava desconfiada de certos silêncios dele. Ainda havia perguntas que ela evitava fazer, como se tivesse medo das respostas. Um dia, enquanto Arthur atendia um cliente, Mila o chamou para ver algo em seu celular. Era uma foto que ela havia tirado no batel, de um SUV preto estacionado perto da floricultura. Ela disse que o veículo aparecia sempre, quando o moço estava por perto. Arthur sentiu o estômago afundar. Reconheceu imediatamente o modelo e o estilo. Era o tipo de carro que Renata usava. O coração dele acelerou e o suor frio escorreu pela nuca. O passado estava chegando mais rápido do que ele imaginava.
Isabela percebeu a mudança abrupta no rosto de Arthur e se aproximou, perguntando se estava tudo bem. Ele forçou um sorriso, dizendo que era apenas cansaço. Mas o tremor leve em suas mãos denunciava o pânico. A única pessoa que realmente não percebeu nada foi Mila, que continuava rindo e criando teorias sobre espiões e detetives. Arthur tentou acompanhar o humor da menina, mas a preocupação agora dominava seus pensamentos. Naquela noite, enquanto caminhava pelo Parque Barigui com Isabela e Mila, Arthur observava cada movimento ao redor. Cada pessoa estranha parecia suspeita. Cada carro desacelerando o fazia prender a respiração. Era difícil manter o teatro de tranquilidade, mas ele precisava. A caminhada deveria ser leve, quase romântica, mas sua mente estava em alerta. E Isabela, sensível como era, começou a notar a tensão nos ombros dele. Em determinado momento, Mila correu adiante para olhar os patos no lago, deixando Arthur e Isabela alguns passos atrás. Foi ali, naquele intervalo, que Isabela finalmente falou o que estava guardado. Disse que percebia quando ele se fechava, quando desviava perguntas e quando mudava de humor de repente. Ela confessou que aquilo a assustava. Arthur engoliu seco, sentindo a verdade golpeá-lo. Ele queria contar tudo, mas não podia. Não ainda. A brisa fria passou entre eles enquanto Arthur lutava contra o desejo de se abrir. Ele começou a dizer algo. Hesitou, tentou novamente. E Isabela observou cada detalhe, esperando por uma resposta real. Eu tenho coisas do meu passado que não são fáceis de explicar, conseguiu dizer. Isabela franziu a testa, mas seu olhar não era de julgamento. Era de preocupação. Ele viu ali uma chance de continuar, mas não tinha coragem suficiente. Quando Mila voltou correndo, trazendo consigo um punhado de folhas e histórias inventadas, o momento se quebrou. Isabela sorriu para a filha, mas lançou um olhar para Arthur que dizia claramente: "Eu estou esperando." Ele entendeu. A hora da verdade estava se aproximando. Se não contasse, seria descoberto. Se contasse, poderia perdê-las. O dilema o consumia por dentro. No caminho de volta, Isabela manteve uma distância sutil dele. Não era rejeição, mas uma barreira que havia voltado a crescer. Arthur sentiu isso como um peso no peito. Tudo que tinham construído parecia ameaçado por algo que ele tentou enterrar, mas que agora emergia impiedosamente. Ele caminhava em silêncio, pensando em cada palavra que precisaria dizer quando finalmente encarasse a verdade. Era inevitável e assustador. Quando se despediu delas naquela noite, Arthur percebeu algo que mudou tudo. Isabela esperava honestidade, e Mila acreditava que ele era um herói. Ele não podia decepcioná-las. Não de novo, não depois de tudo que haviam construído. Mas a sombra de Renata se aproximava, e ele sabia que não teria muito tempo. A mentira estava prestes a cair, e o amor que nascia devagar poderia se quebrar junto com ela. Os preparativos para a festa de 75 anos de Dona Estela tomaram conta de todos os dias seguintes. A chácara em Campo Largo ganhava luzes, flores, tecidos e detalhes encantadores preparados com o toque especial de Isabela e Mila. Arthur ajudava em tudo. Carregava caixas, testava a iluminação, montava mesas e até fazia pequenas decorações que aprendia na internet. Era impossível negar o quanto ele se encaixava naquele cenário. Era como se estivesse feito para estar ali. A vizinhança inteira falava do casal. As pessoas tratavam Arthur e Isabela como noivos de verdade, sempre com comentários carinhosos e suposições sobre a vida deles juntos. Isabela tentava corrigir algumas pessoas, mas ninguém levava a sério. Afinal, os dois pareciam realmente apaixonados, pelo menos aos olhos de quem observava. Arthur tentava manter a compostura, mas o coração acelerava a cada vez que alguém chamava Isabela de futura esposa. Ele sabia que aquilo não era real, mas desejava que fosse. Isabela também sentia aquela mistura de verdade e mentira crescendo dentro dela. Em alguns momentos, pegava-se sorrindo sozinha ao lembrar de algo que Arthur havia dito ou feito. Em outros, sentia medo de estar deixando essa proximidade ficar grande demais. A verdade era que, sem perceber, ela já dependia do sorriso dele, da presença dele, do jeito como ele olhava para Mila. E isso a assustava profundamente. Afinal, tudo não passava de um acordo. No meio daquela atmosfera festiva, Arthur tomava uma decisão importante. Ele precisava contar a verdade, mas queria esperar até depois da festa. Não por covardia, mas porque não queria destruir o aniversário de Dona Estela. Ele devia isso àquela família. E devia isso ao amor que começava a sentir. Só que o tempo estava se tornando seu inimigo. E Renata ainda rondava Curitiba como uma tormenta prestes a desabar. No dia da festa,
A chácara estava deslumbrante. As luzes deixavam o lugar mágico. As mesas floridas encantavam os convidados. E o clima era de alegria pura. Mila corria pelo quintal vestida com um vestido azul cheio de brilho, dizendo que era a daminha oficial dos noivos. Isabela parecia radiante com um vestido simples, mas impecável. E Arthur lutava para não se perder no encanto dela. Ele sabia que aquele momento não era seu, mas queria que fosse. Durante a festa, Dona Estela chamou a atenção de todos e fez um discurso cheio de humor e emoção. Falou sobre amor, família e sobre o poder das segundas chances. E então, com um sorriso travesso, virou-se para Arthur e pediu que ele aproveitasse a ocasião para fazer o pedido oficial de casamento. A plateia vibrou. Mila bateu palmas. Isabela congelou, completamente surpresa e apavorada. Arthur sentiu o coração parar por um segundo. Mas diante de todos, ele respirou fundo, se ajoelhou e pegou a mão de Isabela. Seu discurso foi improvisado, mas carregado de verdade. Falou de como ela e Mila haviam transformado sua vida, de como tinha encontrado luz em meio à escuridão, e de como queria proteger e cuidar delas, mesmo que fosse só por um instante. Os convidados suspiraram. Isabela, dividida entre o choque e a emoção, não encontrou forças para dizer não. Então, no meio daquela multidão animada, ela disse sim. Um sim sussurrado, quase engolido pela confusão interna que a dominava. Mas disse. Arthur sorriu, mesmo sabendo que pagaria por essa ousadia mais tarde. Quando a multidão os abraçou, Isabela se aproximou dele e sussurrou no ouvido. Assim que isso acabar, nós vamos conversar, e você está oficialmente em apuros. Ele sorriu. E pela primeira vez não teve medo. Enquanto os convidados comemoravam, Arthur sentia o coração dividido entre alegria e apreensão. O pedido havia fortalecido a mentira, mas também revelado sentimentos reais que ele não conseguia mais esconder. Ele sabia que o momento da confissão estava muito próximo. Mas antes mesmo que pudesse reunir forças, o destino decidiu atropelar os planos. Porque do outro lado da festa, uma presença indesejada atravessava o jardim em silêncio. Renata havia chegado. A presença de Renata na festa foi como um raio silencioso cortando o céu em um dia claro. Ela atravessava o jardim com passos calculados, usando um salto que parecia ecoar mais alto do que a música que tocava ao fundo. Seus olhos estavam fixos em Arthur, carregados de uma mistura perigosa de raiva e posse. Arthur sentiu o sangue gelar, como se cada célula do corpo reconhecesse o perigo iminente. O passado finalmente havia o alcançado. Enquanto os convidados ainda celebravam o pedido de casamento, Renata se aproximou com um sorriso venenoso. Ela segurava o celular, mostrando fotos tiradas ao longo das últimas semanas. Em todas, Arthur aparecia com Isabela e Mila, registros perfeitos de uma vida que ele tentou construir longe dela. A mulher sempre soubera manipular situações, e agora fazia isso com maestria cruel. Isabela percebeu a aproximação e se virou imediatamente tensa. Renata não perdeu tempo. Apresentou-se como a noiva verdadeira, de Arthur Salgado, pronunciando o nome completo com ênfase para que todos escutassem. O murmúrio que se espalhou entre os convidados parecia uma onda devastadora. Isabela levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Arthur Salgado, não Arthur, não vendedor de maçãs, não homem simples, mas bilionário, fugitivo, mentiroso. Sua respiração falhou. A confusão se instalou no ambiente. Dona Estela olhou para Arthur com horror, incapaz de compreender o que estava ouvindo. Mila segurou a mão da mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas Isabela estava paralisada. Renata continuava falando, revelando detalhes, expondo a vida de Arthur como se fosse um espetáculo particular. Cada frase era uma facada que aprofundava a distância entre ele e Isabela. Arthur tentou intervir, dizendo que explicaria tudo, mas a voz não o obedecia. Era tarde demais. A verdade estava sendo arrancada de seu controle, lançada ao mundo de uma maneira violenta e humilhante. Isabela se afastou, respirando de forma curta, tentando organizar os pensamentos. Tudo que ela achava que conhecia desmoronava diante de seus olhos. O homem que ela deixou entrar em sua casa, em sua família, em seu coração, era alguém completamente diferente. Renata se aproximou ainda mais e perguntou, com sarcasmo, se Isabela realmente achava que um homem como Arthur trabalharia vendendo maçãs numa praça. O golpe final. O rosto de Isabela se contraiu, e lágrimas quentes começaram a surgir sem que ela pudesse controlar. Ela virou para Arthur e repetiu incrédula. Você mentiu para mim? A expressão dele, quebrada e vulnerável, era a resposta mais dolorosa possível. Arthur tentou explicar, dizendo que tinha fugido, que precisava de paz,
que tudo entre eles era real. Mas Isabela ergueu a mão, pedindo que ele parasse. Não queria ouvir justificativas naquele momento. O peso das mentiras a sufocava. Cada gesto dele, cada sorriso, cada momento que compartilharam agora parecia contaminado pela falsidade. Ela recuou mais um passo, como se a proximidade dele fosse perigosa. A festa continuava ao redor, mas todos estavam presos naquele drama. Mila, confusa, abraçou a mãe com força. Seus olhos marejados buscavam Arthur, como se tentassem entender o que havia de errado. Ver a menina sofrendo foi a parte que mais rasgou o coração dele. Ele nunca quis ferir nenhuma das duas, mas feriu, e profundamente. Sentia-se pequeno, impotente, afogado em culpa. Sem conseguir suportar o olhar de Isabela, Arthur deu um passo à frente, mas ela recuou novamente. A distância agora era simbólica, um abismo profundo criado por ele mesmo. Isabela virou o rosto e, segurando Mila, caminhou para fora do salão. Dona Estela as acompanhou, atônita e magoada. Arthur ficou sozinho no centro da festa arruinada. Tudo que havia construído nos últimos meses havia desmoronado em minutos. Quando enfim encontrou forças para respirar, Arthur percebeu uma verdade cruel. A mentira que ele acreditou poder controlar havia destruído a única coisa verdadeira de sua nova vida. Restou apenas o silêncio, a humilhação e a certeza de que precisava consertar aquilo, mesmo que não soubesse como. O amor estava quebrado, e o passado havia vencido. Mas ele não deixaria que fosse o fim. Arthur passou a noite inteira em claro, andando de um lado para o outro no pequeno quarto em Curitiba. A festa arruinada ecoava em sua mente como um pesadelo repetitivo. Isabela chorando, Mila assustada, Renata vitoriosa. Ele se sentia esmagado por uma culpa que parecia impossível de reparar. Mas uma coisa era certa. Ele não fugiria de novo. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu enfrentar seu passado de frente. Na manhã seguinte, ele foi até a casa de Isabela. O coração batia tão forte que parecia que iria atravessar o peito. Quando ela abriu a porta, sua expressão estava fria, devastada. Não havia espaço para suavidade ali. Arthur pediu 5 minutos. Isabela hesitou, mas permitiu que ele entrasse. Ele tentou explicar, contar tudo, desde a traição de Renata até a fuga desesperada que o levou a Curitiba. Mas cada palavra parecia inadequada. A dor dela era maior que qualquer justificativa. Isabela interrompeu várias vezes, dizendo que não sabia no que acreditar. Que cada gesto dele agora parecia mentira. Que não precisava de homens complicados. Muito menos de alguém que escondia uma identidade inteira. O tom da voz dela era firme, mas trêmulo. Arthur queria abraçá-la, mas sabia que não tinha esse direito. Quando terminou de falar, Isabela apenas balançou a cabeça e pediu que ele fosse embora. Não conseguia ouvir mais nada. Naquele momento, Mila apareceu na porta do corredor. Os olhos vermelhos denunciavam que ela estava chorando há muito tempo. A menina olhou para Arthur com uma mistura de tristeza e cobrança. Perguntou por que ele tinha quebrado a promessa de sempre ser honesto com elas. Aquilo atingiu Arthur como um golpe direto no peito. Ele se ajoelhou diante da menina e pediu perdão, dizendo que não queria magoá-las. Mila não respondeu, apenas entregou algo. Era um pendrive rosa, decorado com adesivos de estrelas. Grava tudo direito, a verdade mesmo. A que você falou pra mim aquele dia sobre ser uma pessoa melhor. Foi tudo que ela disse antes de correr para o quarto. Isabela permaneceu imóvel, olhando para o pendrive na mão dele. A mensagem era clara. Se Arthur quisesse reconstruir algo, teria que começar sendo completamente transparente. Pelo menos uma vez. De volta ao quarto modesto, Arthur colocou o pendrive sobre a mesa. Sentou-se diante da câmera do celular e respirou fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, decidiu expor sua história não como Arthur Salgado, bilionário, mas como o homem que Isabela e Mila conheceram. Falou sobre a traição, o medo, a fuga, a sensação de perder tudo e a esperança que encontrou ao conhecê-las. Não romantizou, não escondeu. Apenas disse a verdade, inteira, crua e sincera. Ao terminar, salvou o vídeo no pendrive, sentindo o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Era um risco enorme. Isabela poderia rejeitar tudo. Poderia mandá-lo embora para sempre. Mas ele não podia continuar vivendo na mentira. Queria ser digno do amor que sentia por elas. E se tivesse que perder, que fosse perdendo como um homem honesto. Ele respirou fundo, fechou a mão sobre o pendrive e saiu. Quando Isabela assistiu ao vídeo, estava sozinha na floricultura. A voz de Arthur preenchia o pequeno espaço, revelando verdades que ela nunca imaginou. Ele não se defendia, se confessava.
Em vários momentos, Isabela precisou pausar para respirar. As palavras dele eram dolorosas, mas sinceras. E pela primeira vez desde a revelação, ela viu não o bilionário, mas o homem que havia segurado sua mão, ajudado nas entregas, cuidado de Mila, rido com elas. Isabela chorou. Chorou pela mentira, pela verdade, pelo medo, pelo amor que tinha tentado negar. Depois de muito tempo, chamou Mila. As duas conversaram longamente. A menina, com seu coração puro, perguntou se elas não deviam ao menos tentar ouvir Arthur de verdade. Isabela hesitou, mas no fim concordou. Estava na hora de decidir com o coração e não com a dor. Precisava encarar o que realmente sentia. Naquela noite, Isabela respirou fundo, pegou o casaco e chamou uma carona para Curitiba. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se conseguiria perdoar completamente. Mas sabia que ainda amava o homem que Arthur era de verdade. Aquele por trás das mentiras. Ao chegar, bateu à porta. Quando ele abriu, o olhar dela estava firme, decidido. Ela não prometeu perdão fácil. Apenas disse: "Eu vim ouvir você, mas a verdade inteira." E desta vez, sem esconder nada. Era o começo da segunda chance. O momento em que Isabela entrou no pequeno quarto de Arthur foi carregado de tensão, mas também de esperança silenciosa. Ele a olhou como quem vê um milagre acontecendo diante dos olhos. Isabela não sorriu, mas também não recuou. Fechou a porta atrás de si e sentou-se à mesa, como se estivesse se preparando para uma conversa que poderia definir o resto de sua vida. Arthur respirou fundo, sentindo o mundo inteiro caber naquele instante. Ela pediu que ele começasse do início, sem cortes ou meias-verdades. Queria entender cada escolha, cada silêncio e cada medo que o havia levado até ali. Arthur contou tudo com a voz baixa, mas firme, revelando detalhes que nunca havia dito em voz alta. Explicou o pânico que sentiu ao descobrir a traição de Renata, o desespero que o levou a fugir e a forma inesperada como encontrou paz vendendo maçãs na praça. Quando falou de Isabela e Mila, sua voz quebrou. Isabela ouviu em silêncio, lutando contra emoções conflitantes. Parte dela ainda doía, ferida pela mentira. Outra parte reconhecia a verdade profunda por trás das palavras de Arthur. Era impossível negar que ele havia mudado, e que o homem diante dela era diferente do bilionário arrogante que Renata descrevera. Havia sinceridade nos olhos dele, algo cru e vulnerável que a fazia acreditar, mesmo relutante. Mas perdoar não era simples. Ela disse que precisaria de tempo, e Arthur aceitou sem contestar. Disse que esperaria pelo tempo que fosse necessário. Isabela então estabeleceu condições claras. Nada seria reconstruído sem transparência total. Ele teria que conversar com Dona Estela, se desculpar formalmente e enfrentar sua vida anterior em São Paulo. Não poderia fugir mais. Arthur concordou com cada palavra, sentindo que aquilo era mais do que um pedido. Era uma chance real de recomeçar. Na semana seguinte, Arthur e Isabela foram juntos até Campo Largo. O clima era tenso, mas necessário. Dona Estela ouviu a explicação de Arthur com os braços cruzados e expressão firme. Ela o deixou falar até o fim, sem interromper, mas seus olhos refletiam a proteção feroz que tinha pela filha. Quando ele terminou, ela fez silêncio por alguns segundos, antes de dizer que, se ele partisse o coração de Isabela novamente, não haveria segunda chance. Arthur assentiu com humildade. Com o tempo, a confiança foi sendo reconstruída. Pequeninos gestos, conversas longas, encontros discretos e muitas conversas com Mila, que sempre servia como ponte entre os dois. A menina, com seu coração gigante, foi a primeira a perdoar. Disse que errar fazia parte e que todo mundo merecia uma nova oportunidade. Isabela se emocionou, percebendo que a filha enxergava o mundo com uma pureza que ela mesma havia perdido. Enquanto resolviam pendências, Arthur também retornou a São Paulo para encerrar assuntos com Renata e com sua antiga vida. Ele enfrentou advogados, imprensa e a sombra dos próprios erros. Não fugiu. Não se escondeu. Voltou a Curitiba mais leve e mais firme, pronto para ser o homem que prometera. Isabela reconheceu essa mudança e, aos poucos, deixou seu coração relaxar novamente perto do dele. Quando Dona Estela completou 75 anos, eles decidiram fazer uma nova celebração, desta vez pequena, íntima e verdadeira. Foi Mila quem sugeriu que o pedido fosse refeito, agora sem plateia, sem mentiras, sem planos desesperados. Arthur, então, segurou a mão de Isabela na varanda da chácara e pediu que ela fosse sua esposa, com verdade, com coragem e sem esconderijo. Isabela sorriu pela primeira vez desde o início de tudo. E disse sim,
Um sim inteiro, maduro e real. O casamento aconteceu meses depois, no quintal de Dona Estela, com um arco decorado com flores e maçãs caramelizadas feitas por Mila. Era simples, delicado e cheio de significado. Amigos próximos e vizinhos se reuniram, emocionados ao ver a família que havia se formado tão inesperadamente. Arthur chorou ao ver Isabela caminhar até ele. Ela sorriu ao segurar sua mão. Mila comemorou como se houvesse fogos invisíveis no céu. Naquele dia, Arthur percebeu que finalmente tinha encontrado o que buscou por tanto tempo. Não era riqueza, luxo, poder ou reconhecimento. Era amor, era lar, era família, era... E ao beijar Isabela sob as luzes amareladas do quintal, ele soube que nunca mais fugiria, porque agora tinha para onde voltar. Meses após o casamento, a vida na floricultura seguia tranquila e cheia de pequenas alegrias. Arthur e Isabela trabalhavam lado a lado, cada um com sua função, mas sempre com sorrisos cúmplices e brincadeiras leves. Mila continuava sendo o coração da casa, criando listas de tarefas, planos impossíveis e rascunhos de novas receitas de maçãs do amor. O cotidiano era simples, e exatamente por isso tão precioso. Era uma vida construída com verdade e escolhas conscientes. Os clientes da floricultura já conheciam Arthur como o marido dedicado que fazia entregas com o maior cuidado do mundo. Alguns ainda se surpreendiam ao descobrir sua antiga identidade, mas isso já não importava. Para a comunidade local, ele era apenas Arthur, o homem gentil, o que ajudava em tudo e sempre sorria quando falava da esposa e da filha. O passado havia perdido o peso que um dia teve. O presente era mais importante. A chácara de Dona Estela virou ponto de encontros de domingo. A mesa sempre cheia, conversas longas, risadas altas e Mila correndo pelo quintal com uma energia inesgotável. A cada visita, Arthur percebia que aquele lugar agora fazia parte de sua história. Era onde encontrava conforto, onde era abraçado como família, onde entendia o verdadeiro significado de pertencimento. Era ali que ele reencontrava suas raízes, mesmo que nunca tivesse vivido ali antes. De vez em quando, Isabela brincava dizendo que ele tinha nascido para a vida simples, mesmo tendo passado anos cercado de luxo. Arthur ria, mas no fundo sabia que era verdade. Ele havia encontrado em Curitiba um tipo de riqueza que nunca entendera antes. Amor genuíno, parceria, rotina, frescor. O tipo de riqueza que não se mede em números, mas em gestos, memórias e olhares que falam mais do que palavras. Um dia, enquanto caminhavam pela Praça Osório, Mila segurou a mão dos dois e disse que agora eles eram 3 corações colados para sempre. A frase era infantil e deliciosa, mas atingiu Arthur com força. Ele percebeu como aquela menina havia mudado sua vida, como havia aberto portas que ele nem sabia que existiam. Isabela sorriu ao ouvir a filha, e Arthur apertou ambas as mãos com carinho. Ali, ele se sentia completo. Com o tempo, Arthur passou a ensinar Mila a preparar pequenas receitas, assim como ela o havia ensinado a ajustar o caramelo meses antes. Os dois riam, erravam, faziam bagunça e criavam lembranças deliciosas. Isabela observava tudo com o coração cheio. Era impossível não se emocionar vendo o vínculo enorme que os unia. Aquilo não era construído por sangue, mas por amor, e era ainda mais forte por isso. Certa noite, enquanto fechavam a floricultura, Isabela encostou a cabeça no ombro de Arthur e disse que ainda tinha medo às vezes. Medo de perder, de sofrer, de repetir histórias que a machucaram. Arthur a abraçou, dizendo que esse medo fazia parte do caminho, mas que agora eles caminhavam juntos. Não havia mais fugas, nem segredos, nem máscaras. Havia apenas a verdade. E na verdade, eles eram fortes. A cidade continuava seguindo seu ritmo, mas para Arthur, tudo tinha um novo brilho. Caminhar ao lado da mulher que amava, ouvir as histórias de Mila, sentir o cheiro das flores no ar, tudo isso era parte de uma nova vida que ele nunca imaginou ter. Uma vida construída não com fortuna, mas com escolhas, com coragem, com amor. Era a vida que ele finalmente merecia. No final daquele dia, enquanto trancavam as portas e apagavam as luzes, Isabela segurou a mão dele e disse: "Obrigada por ficar." Arthur sorriu, com um brilho tranquilo nos olhos. Não precisava mais provar nada a ninguém. Não precisava mais fugir de fantasmas. Ele estava exatamente onde deveria estar. Em casa, com as 2 pessoas que salvaram sua vida. E assim o homem que um dia foi bilionário descobriu sua maior riqueza. A família que escolheu. E que escolheu ele de volta.